Bom dia a todos, obrigada pela presença de todos. Sou a doutora Thalita Cook, zootecnista, sou membro da Comissão de Zootecnia e Ensino do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Estou muito feliz em poder dividir com vocês essa oportunidade, esse encontro, o 7º encontro dos zootecnistas do Estado de São Paulo. E um prazer ainda maior apresentar a nossa palestrante de hoje, doutora Silvia Robles, zootecnista, mestre em qualidade e produtividade animal, PhD em qualidade e produtividade animal, também membro da Comissão Técnica de Zootecnia e Ensino do Estado de São Paulo. Hoje a Silvia atua como consultora independente e há mais de 26 anos com pesquisa, desenvolvimento e inovação nas áreas de nutrição e bem-estar animal, além de gestão de projetos. Então, Silvia, seja muito bem-vinda. Espero que todos possam aproveitar o máximo possível. As perguntas podem ser feitas pelo chat. Ao final da nossa palestra, a gente vai ter um tempinho para bater um papo. Fiquem à vontade para perguntar o que vocês acharem importante. E, Silvia, fique à vontade, a palavra é sua. Muito obrigada, doutora Thalita, obrigada ao CRMV, ao pessoal todo da equipe de eventos, que nos permitiu estar aqui hoje, né, conversando com vocês, trazendo um pouquinho mais sobre o assunto de ESG, né, e como estamos principalmente celebrando, né, comemorando o Dia do Zootecnista, que é originalmente comemorado no dia 13 de maio, né, 13 de maio porque foi o dia da primeira aula de zootecnia, né, lá em 1966, então esse evento, esse 7º encontro de zootecnistas do Estado de São Paulo, ele acontece principalmente para que nós possamos comemorar essa data tão importante para nós profissionais da área. Então eu agradeço, doutora Thalita, o pessoal do CRMV, a Comissão Técnica de Zootecnia e Educação por nos permitir estar aqui hoje conversando com vocês. Eu vou começar a compartilhar minha tela com vocês. Vamos lá. A minha apresentação, na verdade, né? Todos veem bem aí? Se alguém puder me dar um joinha, sim, eu agradeço. Obrigada, Thalita. Ok, Silvia, tudo certo. Muito obrigada. Então, a palestra hoje, né, essa conversa hoje que nós vamos ter, é com relação a como os mercados e a atuação profissional são impactados pelo conceito ESG. Eu optei por trazer hoje, né, uma apresentação, uma conversa mesmo, um pouco didática, ou mais didática, né, porque a gente conversa muito sobre ESG, a gente escuta muito falar sobre ESG, mas de onde vem esse conceito? Onde apareceu, do que a gente está falando realmente? Então, para dar uma visão geral para todos, nós vamos conversar hoje, eu vou fazer uma introdução falando sobre o conceito ESG e o histórico, né, de onde surgiu, um breve histórico. Vou falar da importância do conceito para os mercados financeiros e empresariais, quais são os impactos dessas práticas do conceito ESG na zootecnia e no agronegócio. Falo também de perspectivas para nós zootecnistas, quais são os nossos maiores desafios trabalhando na área, e como considerações finais eu optei por trazer um panorama sobre quais as oportunidades que temos trabalhando na área e com as práticas ESG. Então, vamos lá direto para a introdução, né? De onde vem essa sigla? Essa sigla ESG, ela vem das palavras Environmental, Social and Governance, sigla em inglês, né, e a gente continua usando em português, mas falando agora de ambiente ou responsabilidade ambiental, social e de governança, né, e esse conceito, ele vem de uma abordagem holística que aconteceu para avaliar o desempenho de uma empresa ou de uma organização nos aspectos ambientais, então, com as práticas adotadas para reduzir o seu impacto no meio ambiente, as práticas sociais, no aspecto sociais, as relações dessa empresa com as suas partes interessadas, e também a parte de governança,
que traz a estrutura de liderança e controle dentro da organização, né, com relação à adoção de práticas éticas e transparentes e toda a parte que envolve a conformidade regulatória e responsabilidade corporativa das empresas. Então, esse é o conceito de ESG, né, na sua acepção literária, ou literal, né? E falando de um breve histórico, de onde surgiu esse conceito, como é que ele evoluiu? Então, a gente volta lá na década de 60, nos anos de 1960, quando o conceito teve origem principalmente nas práticas de investimento socialmente responsável, né? Onde as empresas passaram a olhar com mais tranquilidade ou com mais importância para a questão de investimento socialmente responsável, práticas de ISR. Mas esse conceito, o termo ESG, ele só começou a ganhar destaque realmente no início dos anos 2000, quando ele foi reconhecido de maneira mais ampla entre os investidores institucionais, né, que começaram cada vez mais a incorporar esses critérios de ESG nas suas decisões de investimento, né? Então, nos meados dos anos 2000, o que a gente vê é uma percepção maior e uma importância maior por parte de instituições financeiras e também de empresas multinacionais com relação à adoção de relatórios de sustentabilidade, de transparência na divulgação das suas atividades e práticas envolvendo o ESG, porque cada vez mais isso se tornou realmente, ou tem se tornado, algo que traz benefícios para as instituições de maneira geral. E isso vem também com pressões regulatórias e dos stakeholders. Quando a gente entra na década de 2010, a gente percebe ainda, ou ainda mais, o interesse e a demanda crescente por esses investimentos em ESG, né? E isso acontece principalmente com o aumento da conscientização da população de uma maneira geral e dos mercados também, né? Principalmente com questões com relação às mudanças climáticas, a questão de desigualdades sociais, a questão de ética nos negócios, né? Então, isso para as empresas começa a aparecer de maneira mais clara essa percepção com relação a benefícios de adotar as práticas ESG, né, práticas sustentáveis, práticas de ética nos negócios, principalmente, e isso, as empresas percebem que isso começa a trazer um desempenho financeiro melhor, mais saudável, e também uma competitividade no mercado. E aí a gente chega na década de 2020, né? A partir de 2020, a gente percebe que o conceito ESG ele se torna cada vez mais proeminente, com um número crescente de empresas integrando essas práticas nos seus negócios, né, nas suas estratégias de negócio, e também por passar a ser uma exigência maior por parte dos investidores e stakeholders, né, que faz com que a integração dessas considerações ESG exijam uma maior divulgação, uma prestação de conta das empresas nessas áreas. É importante destacar também que a pandemia, né, aumentou o destaque da importância de se abordar questões sociais e ambientais, o que acabou impulsionando ainda mais o interesse e a adoção das práticas de ESG pelas empresas, e inclusive as empresas do agronegócio. Então, isso a gente, para dar uma perspectiva, um panorama de conceito, de onde viemos, né, aonde estamos no momento. E aí, eu penso em trazer para vocês, e pensei em trazer para vocês a questão justamente de importância, né, do conceito ESG nos mercados financeiros e empresariais. Então, é importante a gente perceber que essa importância crescente, ela acaba refletindo uma mudança significativa na forma como as empresas e os investidores
percebem o sucesso e a sustentabilidade dos seus negócios. Né? Então, isso cada vez mais, né, faz com que as empresas procurem demonstrar um compromisso sério realmente com as questões ambientais, sociais e de governança. Então, a gente começa a ver, né, que a, as práticas ESG nas empresas acabam sendo um fator crítico, tanto de maneira interna para as empresas e para as organizações, quanto para a maneira externa, para o público em geral, né, acaba sendo um fator crítico na avaliação do desempenho e da viabilidade de uma organização. Então, isso acaba sendo muito importante e tendo uma perspectiva cada vez maior, né, com relação a como os mercados financeiros e empresariais enxergam as práticas ESG e passam cada vez mais a exigir as práticas ESG de seus investidores, de seus negócios e organizações. Né? E aonde essa importância se manifesta? Né? Ela passa a ter as empresas que trabalham e que adotam as práticas ESG, começam por apresentar uma atratividade maior para os investidores. Né? A gente percebe que os investidores estão cada vez mais interessados em direcionar os seus recursos para empresas que demonstrem um compromisso sério realmente com as questões ambientais, com as questões sociais, com as questões de governança. E as empresas que adotam essas práticas acabam sendo vistas como investimentos mais seguros e resilientes a longo prazo para os investidores. Uma segunda questão tem a ver com a gestão de riscos especificamente. Né? As considerações de ESG são fundamentais para que a gente faça uma gestão de riscos empresariais. As questões ambientais, como as mudanças climáticas, escassez de recursos, elas podem apresentar riscos significativos para os negócios. E quanto mais a gente presta atenção nisso e trabalha com essa gestão de riscos, mais seguro e mais resiliente se transforma essa organização. Da mesma forma, as preocupações sociais com direitos humanos, diversidade, práticas de governanças fracas acabam levando a crises reputacionais dessas organizações, o que, por consequência, provoca uma perda de confiança dos investidores. Uma terceira questão tem a ver com competitividade e inovação. As empresas que adotam as práticas sustentáveis, muitas vezes são empresas que são mais inovadoras e competitivas, e o mercado acaba enxergando isso. Ao integrar essas considerações ESG nas suas operações de maneira geral, as empresas passam a identificar oportunidades de negócios, a reduzir custos operacionais, a atrair talentos, a fortalecer seus relacionamentos com os clientes e fornecedores, e isso, mais uma vez, acaba sendo um ponto positivo, aumentando a competitividade dessas organizações no mercado de maneira geral. Uma quarta questão tem a ver com regulamentação e conformidade. Reguladores em todo o mundo estão cada vez mais exigindo que as empresas divulguem informações sobre suas práticas ESG. Isso é realidade, gente. Isso não está mais só no papel, isso não é mais uma tendência, isso já é realidade. Então, isso vai levar as empresas cada vez mais a adotarem medidas mais rigorosas para que possam cumprir com esses regulamentos e padrões, além da implementação em si das práticas de relatórios transparentes, responsáveis, e de governança de maneira geral. E um quinto fator, que eu acho que é extremamente importante, tem a ver com reputação das organizações e com licença social para operar. A gente vê cada vez mais que a reputação de uma empresa e a sua licença social para operar, elas estão intrinsecamente ligadas às suas práticas de ESG. Então, as empresas que envolvem nas suas atividades, ou empresas que se envolvem em atividades prejudiciais ao meio ambiente, por exemplo, práticas que são prejudiciais à comunidade ao seu redor,
ou então aos direitos humanos, essas empresas estão sujeitas a críticas e boicotes, o que pode afetar significativamente a sua reputação e o seu desempenho financeiro. Então, de maneira geral, a gente percebe que as práticas ESG estão conquistando e tendo uma importância cada vez maior, se tornando cada vez maior nos mercados financeiros e empresariais. Não apenas por ser um imperativo ético, mas também como uma estratégia de negócio inteligente, e que acaba sendo, ou que vai acabar sendo, num curto prazo, necessária para o sucesso dessas organizações a longo prazo. Então, isso é um panorama rápido, né? Porque, como eu estava conversando um pouquinho antes da gente iniciar, a gente tem inclusive dos mercados, uma percepção cada vez maior às questões de ESG. Né? E como é que a gente tem esses impactos, né, acontecendo? Não, gente, eu não sei se eu estou falando muito rápido ou não, mas eu vou entrar nessa parte agora de impactos realmente, né, na zootecnia e no agronegócio. Né? Peço desculpas se eu estou indo muito rápido, eu me empolguei aqui, mas pensando nos impactos do conceito ESG na zootecnia e no agronegócio, a primeira coisa que nos vem à mente é justamente a conscientização ambiental, onde cada vez mais a gente começa a ver a demanda por práticas sustentáveis na produção animal. Isso é extremamente importante, porque cada profissional da área, cada profissional envolvido com a produção animal, cada vez mais vai precisar trazer no seu portfólio de soluções, né, o uso de práticas sustentáveis. A gente percebe cada vez mais uma pressão por redução do consumo dos recursos naturais e da minimização de resíduos, né, das atividades, das práticas da produção animal de maneira geral. Né? A gente começa a perceber também que cada vez mais se torna necessário a implementação de tecnologias e técnicas que reduzam o impacto ambiental da atividade onde estamos inseridos. Né? Então, esse é um impacto direto do conceito ESG na zootecnia e agronegócio. Cada vez mais nós vamos precisar estar atentos à questão da conscientização ambiental. Uma segunda questão extremamente importante diz respeito ao bem-estar animal, né, onde agimos diretamente. Em que sentido? Né? Quando a gente percebe um aumento da preocupação pública com o tratamento ético aos animais de produção, e isso cada vez mais a gente começa a perceber nas nossas práticas diárias, né, nas nossas tarefas diárias, no dia a dia da produção animal. Né? A gente começa a perceber exigências por condições de criação e de manejo que respeitem o bem-estar animal, e isso é extremamente importante, não é algo que nós já não façamos no nosso dia a dia. É importante frisar que as condições de criação e manejo que respeitam o bem-estar animal já é a nossa prática diária, não é algo que agora estamos correndo atrás. Né? Nós, como profissionais da área, já praticamos isso no nosso dia a dia. Mas é importante a gente ter em mente que cada vez mais a parte fora da porteira está atenta e ficando cada vez mais atenta e dando cada vez mais importância para como nós criamos e manejamos os nossos animais. Então, cada vez mais a gente precisa ser transparente na comunicação das nossas práticas. E também na adoção das nossas práticas no nosso dia a dia, do desenvolvimento de sistemas de produção que garantam conforto e saúde dos animais. Mais uma vez, eu quero frisar aqui que não é algo que nós já não façamos no nosso dia a dia. Os profissionais da área que trabalham nos sistemas de produção, que trabalham com a produção animal, têm no top das suas prioridades
o conforto e a saúde dos animais com os quais estamos trabalhando. Então, essa preocupação já existe e já é nossa prática, mas é importante trazer e ter essa percepção que cada vez mais a gente vai procurar ou precisa procurar soluções e o desenvolvimento de sistemas de produção que garantam esse conforto e saúde dos animais, né? Então, pensando na sequência, na questão da responsabilidade social, lembrando que estamos sempre falando do conceito ESG, então, parte de ambiente, parte de responsabilidade social e também de governança, né? Então, quando a gente fala em responsabilidade social, a gente percebe cada vez mais uma maior ênfase, né, das empresas do agronegócio em promover a responsabilidade social e se engajar em responsabilidade social. Como? Com a adoção de práticas justas de trabalho, né? Com o respeito aos direitos humanos de maneira geral, né? Mais uma vez, eu volto a frisar, não é algo que, a partir de agora, vamos prestar atenção nisso. Não, as empresas do setor, em sua prática geral, já buscam e usam, né, as práticas de ESG. Mas o que está acontecendo agora e o que estamos prestando mais atenção agora é comunicar isso, né, ligando ao conceito ESG diretamente. São práticas que já existem, práticas que já fazemos, né, e que procuramos sempre no nosso dia a dia, mas que agora estamos comunicando isso de uma forma que nos ligue diretamente às questões de ESG, né, trabalhando também com as questões de desenvolvimento de comunidades locais, né, e o ambiente onde as empresas ou o agronegócio está inserido diretamente. Então, não é pensando apenas no agronegócio em si, na propriedade em si ou na produção animal em si, mas também no desenvolvimento das comunidades locais, como a interação do negócio, da organização com as comunidades locais ocorre, e como é que a gente pode melhorar esse dia a dia e essas interações, né? E também pensando na promoção de relações transparentes e colaborativas, né? Quando eu falo em relações transparentes e colaborativas, isso acontece em absolutamente todos os âmbitos de atuação dos profissionais da área, seja dentro da porteira, com os nossos colaboradores, com os nossos funcionários, com as pessoas com quem interagimos no dia a dia, com as comunidades onde estamos inseridos, né? E procurando sempre manter e aumentar essa responsabilidade social e promover essas relações transparentes e colaborativas em todos os sentidos e em todos os âmbitos da nossa atuação profissional. A partir daí, a gente começa a falar também da gestão sustentável dos nossos recursos naturais, né? Isso acaba tendo um impacto direto na zootecnia e no agronegócio, né? De que maneira? Né? Através das nossas técnicas de manejo. Cada vez mais é imperativo que nós tenhamos nas nossas técnicas de manejo uma preocupação maior com conservação de solo, conservação do uso da água, conservação da biodiversidade. A gente fala novamente do ambiente onde estamos inseridos, né? Normalmente, quem trabalha numa propriedade rural tem a sua área de proteção ambiental, que é exigência por lei, né, que tenhamos nas propriedades rurais. Então, a manutenção da biodiversidade, a manutenção e conservação dos nossos recursos naturais acaba sendo primordial para que estejamos trabalhando tendo em mente o conceito de ESG, né? Então, as nossas técnicas de manejo e algo que acaba impactando diretamente no nas nossas práticas do dia a dia enquanto profissionais da área, né? Uma outra questão tem a ver com os investimentos em sistemas agropecuários que estejam integrados entre si realmente, né? Pensando no uso de resíduos desses sistemas, né?
sistemas agropecuários integrados de maneira que a gente tenha uma otimização realmente dos recursos naturais disponíveis, né, para a nossa produção animal. E, por fim, né, com o uso de princípios que sejam ecoeficientes, que promovam a circularidade na gestão dos nossos sistemas de produção. Tudo isso, né, tem um impacto direto na gestão sustentável dos recursos naturais e como isso impacta na zootecnia e no agronegócio de maneira direta. Né? Uma outra questão tem a ver com a governança e transparência. Então, a gente fala principalmente do fortalecimento da governança corporativa, quando pensamos em organização com lideranças hierarquizadas e que procurem sempre uma ênfase em práticas éticas e transparentes, né, para suas atividades normais. A gente percebe também que cada vez mais existe uma necessidade de conformidade. Mais uma vez, gente, eu volto a frisar, isso não é algo que está acontecendo agora, né? Isso é algo que já vem de anos nas nossas práticas, né? Que é essa questão de conformidade com regulamentações ambientais, com regulamentações trabalhistas, com as regulamentações e práticas de segurança alimentar de uma maneira geral. Tudo isso impacta diretamente na zootecnia e no agronegócio. E não é algo que num clique surgiu e agora precisamos prestar atenção nisso. Não, isso já faz parte do nosso dia a dia, né, na nossa prática normal, na nossa rotina diária de trabalho enquanto profissionais da área. O que começa a acontecer neste momento, o que já vem acontecendo neste momento, é que estamos, sim, dando nome ao que fazemos, né? Estamos mostrando que trabalhamos, sim, com a preocupação com o meio ambiente, com uma preocupação com as práticas sociais dos nossos negócios e também com a governança dos nossos negócios. Então, algo que já é a nossa rotina, que já é a nossa prática do dia a dia, né, a gente está dando nome, sim, a gente está trazendo, né, as etiquetas para as nossas práticas para mostrar que, sim, o agronegócio e a zootecnia são impactados pelo conceito ESG, mas que são atividades com as quais nós já nos preocupamos de maneira geral. Então, é importante a gente trabalhar com a valorização da transparência na comunicação. Essa comunicação acontecendo com os consumidores finais, com as demais partes interessadas e stakeholders, então, os investidores do agronegócio, os nossos colaboradores e o ambiente onde a gente está inserido. Então, é algo que cada vez mais a gente tem a preocupação, a gente traz essa preocupação para a nossa prática e cada vez mais precisamos divulgar de maneira transparente, comunicar de maneira transparente a nossa preocupação e a adoção do setor pelas práticas de ESG, né, pelo uso do conceito ESG no nosso dia a dia. Uma outra questão que acaba impactando diretamente na zootecnia e no agronegócio diz respeito ao acesso a mercados e investimentos de maneira geral, né? Então, é importante a gente ter em mente que as empresas que adotam práticas ESG, que comunicam isso de maneira clara e transparente, estão cada vez mais tendo um maior acesso aos investimentos e também a captação de recursos com condições mais favoráveis, né? O que é extremamente interessante para quem é empreendedor, para quem é um profissional do setor. Além disso, a gente começa a perceber uma abertura de novos mercados, né, que deixam de ser nichos de mercado, como, por exemplo, uma prática orgânica, uma produção orgânica, seja animal ou agrícola, né, deixam de ser nicho de mercado e cada vez mais passam a ser uma tendência geral, né, com relação a consumidores que valorizam produtos com uma origem sustentável e ética. Então, cada vez mais esse impacto, nós perceberemos esse impacto de maneira mais clara e mais forte na nossa prática diária.
Uma outra questão que é extremamente importante, que impacta diretamente tanto a zootecnia quanto o agronegócio, diz respeito à inovação em tecnologia. Por quê? Porque cada vez mais nós vamos precisar buscar por soluções inovadoras e tecnológicas que promovam a sustentabilidade. Então, pensando em tudo que a gente já conversou até agora, né, nossas práticas de manejo, nossos sistemas de produção, cada vez mais nós vamos precisar buscar por soluções inovadoras e tecnológicas que promovam a sustentabilidade, que promovam a conservação ambiental, né, a conservação dos recursos naturais de maneira geral. Né. A gente vai perceber que cada vez mais nós vamos precisar fazer investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias que contribuam para a redução do impacto ambiental do agronegócio, que também trabalhem com a melhoria do bem-estar animal de maneira geral, né? E temos que pensar também, cada vez mais, nas parcerias entre as empresas, entre as instituições de pesquisa, entre os governos, parcerias essas que são essenciais para que a gente possa impulsionar a inovação no setor do agronegócio e na zootecnia de maneira geral, né? Então, pensando nisso tudo, qual seria o próximo passo? Né? Entender, enquanto perspectivas para os zootecnistas e para os profissionais do setor, quais são os nossos maiores desafios. Né? E aí, pensando, trazendo para nós o conceito ESG, né, eu busco esses desafios em 3 grandes áreas. Né? A primeira delas, a área ambiental. Né? Quais são os nossos maiores desafios enquanto profissionais da área com relação à questão ambiental? Né? Principalmente mitigação de impactos da produção ambiental no meio ambiente, da produção animal no meio ambiente, né? Como? Através das emissões de gases de efeito estufa, através do consumo dos recursos naturais à nossa disposição, ou à disposição do agronegócio, entendendo, na verdade, que esses recursos naturais não estão unicamente à disposição do agronegócio, mas também têm que estar à disposição das futuras gerações. Então, por isso, a nossa preocupação agora de trabalhar com essas mitigações de impactos da produção animal no meio ambiente de maneira geral. Né? Degradação do solo, por exemplo, e diversas outras questões dá para a gente conversar aqui sobre horas a fio sobre isso, porque o tema é de extrema relevância, muito importante para nós, né? E diz respeito a uma área onde estamos diretamente inseridos e agindo enquanto profissionais e zootecnistas. Então, são questões que se tornam cada vez mais desafios maiores, né, para nós enquanto profissionais da área. Uma segunda área de atuação é a área social. Então, falamos da parte ambiental, falamos agora da parte social, e quando a gente fala em parte social, a gente fala na garantia principal do bem-estar, né? E quando a gente fala em bem-estar, a gente fala em saúde e segurança dos animais com os quais estamos lidando diretamente. Nós falamos também na saúde e segurança dos funcionários e das pessoas que estão trabalhando conosco, então, nas condições de trabalho dos colaboradores, seja numa empresa, numa indústria da produção animal, ou na produção rural diretamente, né, na propriedade rural diretamente, né? E também na garantia do bem-estar da sociedade, seja através da segurança alimentar, seja através do desenvolvimento de comunidades locais onde estamos inseridos, né? A gente tem que pensar que nenhum de nós é uma ilha independente que não precisa interagir com o ambiente à sua volta, né? Então, cada vez mais a gente precisa e se torna um desafio trabalhar com as comunidades locais aonde o setor está tirando o seu sustento, né? Não adianta só uma empresa crescer
e todo o resto virar pó, né? Então, a gente tem que, isso vai se tornar e é cada vez mais um desafio grande para nós profissionais da área. E uma terceira área, né, tem a ver com os desafios de governança, né? Então, principalmente transparência na cadeia de suprimentos, acho que apareceu aí, né? Lidando diretamente com a questão de conformidade regulatória, ética nos negócios, então, trabalhar sempre de maneira ética, seja como um funcionário de uma multinacional, seja como um gestor de projetos, seja como um zootecnista que está ali pensando diretamente no manejo da granja onde ele trabalha. Isso precisa ficar cada vez mais intrínseco nas nossas práticas, né? Naqueles que ainda não trabalham com isso, porque eu tenho absoluta certeza que a maioria dos profissionais da área já trabalham e trazem essa questão da ética no seu dia a dia, né? Uma outra questão tem a ver com os problemas legais e de reputação. Então, cada vez mais, a gente vai perceber que isso se torna um desafio maior. Por quê? Porque qualquer percepção externa de que nós não estejamos praticando os compromissos com os quais nos envolvemos, isso vai nos trazer problemas legais e também problemas de reputação. Então, eu já estou aí com mais de 34, 33 minutos falando, então eu vou trazer, pensando em tudo que a gente conversou até agora, trazer as minhas considerações finais, pensando nas principais oportunidades que nós, como profissionais da área, temos com relação às questões ESG e com a adoção das práticas ESG no nosso dia a dia, né? Então, eu penso que a implementação de práticas de manejo sustentável só faz com que tenhamos mais benefícios em todos os sentidos, né? Isso acaba agindo diretamente no uso eficiente dos recursos naturais, na adoção dos sistemas de produção mais eficientes em termos de emissões de gases de efeito estufa, em termos de técnicas de conservação de solo. A gente tem uma outra oportunidade infindável, né, quando a gente fala no desenvolvimento e implementação de programas de bem-estar animal, quando a gente fala, pensando na nossa responsabilidade social, na capacitação dos nossos colaboradores, com oferecimento de treinamento, com oferecimento de educação adequados à prática do ESG no nosso dia a dia, né? Eu falo também, enxergo como uma oportunidade única, né, a questão de promoção do envolvimento, do desenvolvimento comunitário, do desenvolvimento local, de onde estamos inseridos enquanto agronegócio, né? A questão da adoção de práticas de governança sólidas, sejamos profissionais independentes, consultores independentes trabalhando com a gestão de projetos, ou então uma empresa grande multinacional trabalhando de maneira séria e responsável com as práticas ESG. A questão da comunicação em si, a transparência nas comunicações com os stakeholders, sejam eles internos, nossos colaboradores, ou externos, nossos investidores, nossos consumidores finais, né? A questão da práticas de conformidade com as regulações e as normas, e principalmente também a integridade nas operações de maneira geral. Todos esses pontos são oportunidades de ouro para nós profissionais da área, termos a nossa atenção constante e trazermos para a nossa rotina diária de ação no agronegócio e na zootecnia de maneira geral. Então, eu falei muito rápido, peço desculpas, né? Agradeço mais uma vez a participação nesse 7º encontro de zootecnistas do Estado de São Paulo, trazendo esse tema que é tão importante, tão caro para nós profissionais da área,
porque está diretamente ligado à nossa prática diária, né? Deixo aqui os meus contatos, vou parar aqui deixa eu achar aqui para Henrique, você não para, eu estou perdida aqui nas minhas telas, parar a transmissão, Prontinho, para a doutora. gente, muito obrigada, Henrique, para a gente passar para um bate-papo mesmo, passar para uma conversa, onde a gente possa explorar um pouco mais esse assunto e trazer para o nosso dia a dia, para a nossa mentalidade, essa questão do conceito ESG e, principalmente, chamar a atenção, né, por quanto cada um de nós já traz isso intrínseco nas suas práticas diárias, no seu dia a dia, na sua rotina de trabalho, e como a gente ainda não dá nome ao que a gente faz. Então, só aí já, que oportunidade de ouro para a gente mostrar o quão importante é a prática e a ação dos zootecnistas de maneira geral no mercado de trabalho. Obrigada, gente. Desculpa se eu falei muito rápido. Vamos lá. Foi sensacional, Silvia, super bem explicado, super bem ilustrado, e eu quero até ressaltar aqui uma coisa importantíssima que você falou, e finalizou, inclusive, aí a sua fala com essa informação. A gente tem o péssimo hábito de não dar nome para as coisas que a gente faz. Então, o que você trouxe aqui, né, tão brilhantemente, de uma maneira tão didática, organizada, sequencial, é exatamente toda a ideia de boas práticas que um profissional que atua no agronegócio tem que levar pautada para a sua ação técnica profissional, né? Só que, de repente, isso fica lá no campo, né, das ideias, da aplicação prática, porém, não se fala, de fato, abertamente, ressaltando a importância do que a gente faz todo dia. Exato. E isso acaba trazendo um outro ponto que acaba, né, muitas vezes, indo contra todo o nosso trabalho, que é essa falta de divulgação. E você trouxe uma coisa muito importante na sua fala, que muitas vezes age contra a nossa própria reputação, né? Quem trabalha com agronegócio sabe muito bem disso. A gente mata um leão por dia, né? Brincadeiras à parte aí, o termo, principalmente defendendo, né, essa grande área da economia, né, que nos mantém de pé, nos fortalece, e que de repente a gente tem que ficar explicando o óbvio, que de repente não é tão óbvio mais. Então é importante sim trazer nome para as coisas, trazer esse conceito de ESG para o dia a dia da atividade agropecuária, né? Não só para o profissional em atuação, mas para a divulgação das informações. Então, dentro de tudo que brilhantemente você trouxe, eu reforço aqui, e depois vou trazer as perguntas que foram colocadas no chat, né? Como é importante nós divulgarmos essas boas práticas, né? Porque por muito tempo eu acredito que profissionalmente nós ficamos como espectadores respondendo a questionamentos. Talvez seja o momento exatamente de mudarmos de posição, né? A gente tem que levar a informação, é assim que se faz, é assim que tem que ser feito, e por razões que para nós é óbvia, mas de repente para a população, e aí eu estou falando dessa ponta do consumidor, não é tão óbvio assim, né? A gente precisa, de uma vez por todas, desassociar que a produção agropecuária é algo danoso, é algo nocivo, porque a gente depende destas boas práticas, né? Tanto ambientais quanto sociais, porque a gente está falando de desenvolvimento de pessoas que ali estão e que muitas vezes executam na prática a rotina que nós profissionalmente estabelecemos como protocolos, né? Então é fundamental isso que a gente fez ao longo dessa semana do zootecnista, falar sobre esse assunto, divulgar esse assunto. Eu até aproveito uma informação que o pessoal aqui do Conselho brilhantemente também nos ajudou aqui no chat, que essas palestras vão ser disponibilizadas, né,
pelo YouTube do Conselho Regional de Medicina Veterinária, e aí quão importante é a gente fazer essa divulgação para quem não pôde estar aqui, né, remotamente, ao vivo conosco, mas que possam realmente assistir num outro momento todo esse debate, toda essa informação, porque ela é absurdamente primordial, porque a gente precisa colocar em prática, né, dentro da pecuária. E aí, se você me permite, Silvia, eu queria trazer duas perguntas que já foram feitas aqui, perguntas muito pertinentes. A primeira pergunta da Amanda Dorta, e ela questiona quais são as soft skills e hard skills também, né? Essas habilidades socioemocionais, bem como as habilidades técnicas, que são necessárias para profissionais, né, conseguirem realmente trabalhar, né, dentro desse conceito ESG, né, para sermos um bom profissional ESG. Sim, obrigada pela pergunta, Amanda. É algo que a gente pensa e com uma realidade com a qual a gente se depara no nosso dia a dia. Cada vez mais os profissionais da área falham com relação às suas soft skills. E de que soft skills estamos falando? Tem a ver com empatia, principalmente. Essa questão da gente entender que não somos uma ilha, não vivemos sozinhos, e as nossas ações e reações impactam diretamente nas ações e reações das pessoas que estão à nossa volta, é algo que é de fundamental importância. E quanto mais a gente prestar atenção nisso e se preocupar com isso, mais preparados com relação às nossas soft skills a gente vai estar para se deparar com as situações do nosso dia a dia e lidar com elas de uma maneira menos dolorosa, né? Porque no frigir dos ovos, o que acontece é isso, né? A gente acaba optando por ações que doam menos, seja no meu bolso, seja na minha saúde mental, né? Então, é importante a gente ter em mente que dá para desenvolver, dá para treinar, sim, mas é preciso querer, tá? Então, não é que eu sou uma profissional legal, eu treino para poder conversar de maneira adequada com as pessoas, para respeitar todo mundo que está à minha volta, né? Para entender que, às vezes, a pessoa com quem eu estou conversando está vindo de um background, de uma realidade completamente diferente da minha. E o que eu estou falando, naquele momento, não faz o menor sentido para ela. Né? Então, quando a gente percebe isso, a gente começa tendo no nosso bate-cinto, no nosso cinto de utilidades, né, ferramentas que nos possibilitem agir da melhor maneira possível para fazer com que aquela situação com a qual nos deparamos, né, seja transposta de maneira menos dolorida. É isso que eu quero dizer quando eu falo com relação à dor, né? E isso é uma coisa que cada vez a gente escuta mais. Quais são as dores do outro, né? Com relação às hard skills, eu entendo que, como profissional da área, né, formados em boas faculdades, né, e que nos preocupamos com a educação, com as práticas de maneira geral, pensando no zootecnista e no médico veterinário, agrônomo, em profissionais da área de maneira geral, se você estudou, se você vai atrás da informação, eu acredito que você já tem as hard skills necessárias para que você seja um bom profissional ESG. Porque no frigir dos ovos, a gente não está fazendo nada muito além do que é o nosso dia a dia. A gente trabalha com bem-estar animal, a gente trabalha procurando práticas de manejo adequado, né? Essa questão que a doutora Thalita trouxe, né? O agronegócio não é vilão, né? O agronegócio entendeu há muito tempo que, se ele não tratar bem o animal que ele está criando, ele não vai ter lucro. Cruel a gente ouvir isso, é frio a gente ouvir isso, mas é a realidade. Se eu não tratar bem o animal que está no meu pasto, o animal que está no meu confinamento, a fêmea que está ali dando leite, se eu não tratar bem esse animal, se eu não alimentar bem se eu não cuidar bem desse animal com relação à sua saúde, né? Inclusive ao seu bem-estar mental, à sua saúde mental, né? Isso não diz respeito apenas à espécie humana, a gente está falando com relação a todas as espécies.
Se eu não levar isso em consideração, eu não tenho um bom produto final, eu não tenho lucro. Então, não tem como a gente fugir disso, né? Então, são coisas que a gente já faz, por isso que eu digo, a gente já traz na nossa prática. O que a gente está falhando em fazer é linkar a nossa prática com o que está sendo falado, né? Com o que está sendo falado da porta para fora da fazenda, porque todo mundo fala em ESG, ESG, ESG. Ah, eu estou fora do mercado porque eu não trabalho com ESG. A hora que você entra na fazenda e vai olhar as práticas que você usa, você já pratica a conservação do solo. Porque se você não trabalhar direito a sua pastagem, se você deixar o solo da sua pastagem ser degradado, né, você não vai ter alimento para os seus animais numa época de seca, por exemplo. Né? Se você não conservar, se você não produzir um alimento de qualidade, você não tem como garantir a segurança alimentar para os animais que você está criando e, consequentemente, você não tem um produto final de qualidade para apresentar para o seu mercado. Né? Então, tudo isso já é a nossa prática diária. Infelizmente, eu penso que a gente ainda está falhando em fazer esse link. Né? No momento em que a gente se atentar para isso de maneira clara, que a gente por isso eu optei por trazer de uma maneira tão didática, como a professora Thalita colocou, né? Quando a gente tem essas etapas muito claras na nossa mente, a gente consegue olhar e dizer, não, gente, é só isso que eu faço. Eu já estou inserida diretamente na prática ESG, usando práticas que levam em consideração as questões de ambiente, questões sociais e de governança, não estou dando nome para o que eu faço. Né? Então, eu acho que uma das maiores oportunidades que a gente pode enxergar é justamente isso. Né? Como é que a gente comunica melhor o que a gente faz? A doutora Thalita colocou de maneira muito legal isso. Né? Vamos mudar um pouco a nossa posição no sentido de deixar de ser meros espectadores na defensiva das nossas ações e passar a ser proativos, né, na discussão do tema, na comunicação clara do que nós fazemos realmente. Né? Porque eu hoje, depois de praticamente 30 anos de formada, ainda encontro com pessoas que me perguntam se eu, como zootecnista, trabalho em zoológico. Né? A nossa comunicação do que a gente está fazendo ainda está falha, porque se eu ainda recebo perguntas desse tipo, né, é porque eu não estou mostrando para os outros o que eu estou fazendo. E volto numa questão que eu estou lendo aqui, Thalita, a questão do Luiz, né, pensando na integração dos mercados da nossa prática profissional, né, e já tentando fazer esse link, Luiz, já tentando responder a sua pergunta também, né, que sim, o setor enfrenta grandes desafios, enfrenta, mas não são desafios diferentes do que já tínhamos anteriormente. Né? Não é nada muito fora do que já enfrentamos no nosso dia a dia, já encaramos e trazemos para as nossas práticas profissionais. Né? O que a gente precisa fazer? O que a gente precisa enxergar de maneira mais clara e comunicar de maneira mais clara? Que sim, trabalhamos com o ESG, praticamos o ESG no nosso dia a dia enquanto profissionais da área e nomeamos cada ponto do nosso trabalho de maneira que as pessoas, aí sim, o mercado externo, os nossos stakeholders, investidores, público, consumidor de maneira geral, né, consumidor final e público de maneira geral, entendam que sim, o que estamos fazendo é ESG, o uso dos conceitos ESG e a prática ESG no nosso dia a dia de maneira normal. Né? Seu microfone está fechado, tá ligado? Perdão. Até juntando com a pergunta que a Amanda fez agora há pouco, né, sobre as hard skills e soft skills, o que a gente enxerga, então, que realmente a gente tem de ponto falho é uma outra soft skills, que é a comunicação, né? Exato. Então, a gente tem que trabalhar em cima da comunicação, né, porque é óbvio, todas as outras, e aí a empatia, maravilhoso você falar sobre esse assunto, né, a gente está falando de desenvolvimento humano,
sermos seres humanos melhores, para sermos profissionais melhores. Isso não é só intrínseco à nossa profissão, não está relacionado exclusivamente com quem trabalha, né, com o agronegócio, que de uma maneira efetiva lida com animais e lida com o ambiente na sua rotina, né? Mas para qualquer profissional, né, para qualquer ser humano no mundo. Só que, de repente, o ponto que a gente tem que bater muito em cima é exatamente desta soft skills, que é a comunicação. A gente precisa comunicar o que a gente faz, da maneira como a gente faz, e isso realmente, ao longo do tempo, acredito eu, que possa fazer toda a diferença, né? Essa mudança, esse paradigma, esse romper fronteiras do profissional do campo estar tão distante do profissional que está lá na ponta do sistema agroindustrial, da cadeia produtiva, que é aquele que está mais próximo do consumidor. Não! A gente tem que realmente linkar esses elos, comunicar. As pessoas que estão lá consumindo precisam entender como funciona, né, essa cadeia produtiva e tudo que a gente coloca em prática em cada um dos processos. Exato. É comunicação, né? Exato. Então, Luiz, pensando nas principais mudanças para o setor, eu confesso que eu não vejo grandes mudanças estruturais, né? O que eu vejo, sim, é uma mudança com relação à nossa comunicação com os demais setores, né? Porque na minha humilde opinião, é isso que falta, né? Nós nos comunicarmos com os outros setores, mostrarmos como trabalhamos, e trabalhamos muito bem, né? Não é de hoje que a gente fala em práticas, né, que sejam mais sustentáveis, em práticas que visem o bem-estar dos nossos animais, né? Então, de maneira geral, o que eu vejo de mudança é uma mudança muito mais comportamental do profissional, tá? Com relação a como ele se porta e se comunica, ou como ele age e reage com relação ao conceito ESG e mostra isso de maneira clara, tá? E isso acaba sendo ligado diretamente às oportunidades diretas para os profissionais da área, né? Porque, como profissionais da área, sim, buscamos dioturnamente, né, maneiras de produzir mais e melhor. Isso é fato. Qualquer aluno na faculdade, o que mais escuta é isso. Qual é o nosso papel? Produzir mais e melhor. Como? Levando em consideração o ambiente à nossa volta, a comunidade onde estamos inseridos, né, o bem-estar de todas as espécies com as quais estamos trabalhando, né, e tudo isso acaba gerando, né, no final do dia, no final da cadeia produtiva, produtos de melhor qualidade, produtos que cada vez mais vão trazer o selo de sustentável, né, vão trazer certificações. Então, aqui eu já abro para uma oportunidade única e que cada vez vai se abrir de maneira mais gritante, né? A questão de selos e certificações para quem trabalha com ESG. Né? Quem é que faz isso hoje? Quem melhor do que o profissional da área para fazer isso hoje ou num futuro próximo? Né? Porque o mercado cada vez mais vai exigir de nós isso. Né? Essa questão de que eu estou produzindo de maneira sustentável, por exemplo. Eu estou adotando práticas ESG. Como é que eu digo que eu pratico ESG ou não no meu dia a dia? O cara que está lá no Mato Grosso, que tem 40% da propriedade dele como área de proteção ambiental, que tem uma prática agrícola 100% sustentável, um produtor orgânico, os pequenos e médios produtores que hoje trabalham com um nicho, mas que, na minha visão, é uma questão de curto a médio prazo, que esse nicho cada vez mais deixe de ser nicho, né, e passe a ser a regra, né, termos produtos sustentáveis, termos empresas preocupadas com a saúde mental dos seus funcionários, por exemplo. Né? Então, isso é extremamente importante.
A questão da busca de certificações é fundamental, mas no momento, quem é que está dando essa certificação? Isso não existe. Isso não existe. E em breve, num curto prazo, isso vai precisar existir, porque vai passar a ser uma exigência de stakeholders, de investidores, de consumidor final, da população, do ambiente onde a gente está inserido. Então, olha que oportunidade para um profissional da área, né? Se educar com relação a isso, mostrar que sabe do que está falando, né? A gente volta na comunicação, né? E a partir daí dizer não, este produtor, esta empresa é uma empresa sustentável, é uma empresa inovadora, mas por quê? Quais são os parâmetros que a gente está olhando, né? Isso tudo é algo que eu tenho certeza que já tem alguém que está discutindo isso numa esfera governamental, numa esfera social, né? E isso, muito em breve, vai bater a nossa porta de maneira gritante, né? Quem é que está fazendo isso? Quem é que está dando esse selo de sustentável? Quem é que está prestando informações mesmo com relação ao que um produtor ou uma indústria precisa fazer para conseguir esses selos ou essas certificações, né? Então, é uma oportunidade que se abre para os profissionais da área que, como poucas eu já vi acontecer. Sem dúvida. Maravilhoso. Alguém quer colocar mais alguma questão? Eu sei que a gente está meio estourando no nosso tempo, mas... Se não, eu acho que foi muito válido, mesmo com esse nosso tempo, né, mais restrito. É um assunto que a gente pode ficar aqui discutindo horas e horas e horas, porque ele é infindável, né? A gente vai ficar aqui falando e falando e falando e puxando ganchos, porque a gente vai sempre conseguir aprofundar, porque realmente geram muitos ganchos, mas sem dúvida nenhuma foi uma oportunidade ímpar para a gente conseguir bater esse papo, ouvir a Sílvia trazer esses conceitos para nós de uma maneira tão bem organizada, tão didática. Te agradeço, doutora Sílvia, pela participação, e com isso fechamos aqui com chave de ouro, né, esse 7º encontro em comemoração ao Dia do Zootecnista, muito bem lembrado pela doutora Sílvia no início da fala. Nós comemoramos esse dia no dia 13 de maio, somos profissionais extremamente importantes para o agronegócio, somos poucos hoje, porém, fundamentais para o agronegócio, e eu acho que nada enaltece mais o nosso trabalho, esse trabalho tão ímpar que a gente executa todos os dias no campo, em todas as esferas, né? Do que nos reunirmos não só para comemorar o nosso dia, mas para falarmos do nosso trabalho. E aí voltamos na comunicação, né, para comunicar o nosso trabalho, né, e não só nesse mundinho profissional, mas para a população como um todo. A sociedade precisa entender a importância, precisa conhecer profundamente, e os conceitos de ESG estão aí para nos auxiliar nisso, né, como realmente uma oportunidade de mudança de comportamento. Então, vamos mudar o nosso comportamento, vamos falar mais, vamos nos comunicar mais, fazendo com que a sociedade ganhe como um todo, né? Então, mais uma vez, parabéns, Sílvia, pela palestra. Parabéns a todos os amigos, colegas zootecnistas do Brasil. Parabéns, doutor Luiz Airosa, que está aqui conosco, doutora Célia, todos os colegas zootecnistas, não só do estado de São Paulo, mas do Brasil, que vão, de repente, ter acesso a esse nosso bate-papo, né? Exato. Aqui, mais uma vez, o meu parabéns. E a você também, doutora Silvia, zootecnista. Muito obrigada, Thalita. Zootecnista. Fico muito feliz de poder dividir esse dia e essa comemoração com todos vocês. Eu também, Thalita, muito obrigada. Quero agradecer mais uma vez, doutora Thalita, agradecer à Comissão Técnica de Zootecnia e Educação, por nos dar a oportunidade de estarmos aqui discutindo, conversando sobre o conceito ESG e como ele se aplica aos zootecnistas de maneira geral.
que foi o tema desse nosso 7º encontro, né? Agradecer a todo o setor de eventos, né? A Renatinha, o Henrique que estão aqui, o Leandro também, né? Agradecer por estarem conosco, agradecer a todos que nos assistiram hoje, doutora Célia, doutor Luiz Airosa, é um prazer, eu peço até desculpas se pareço muito exaltada quando falo, mas eu sou apaixonada pela zootecnia, mais uma vez, quase 30 anos de formada, e apaixonada pelo que eu faço, cada vez me apaixono mais pela profissão, pelos colegas com os quais convivo, que me mostram, me ensinam todo dia algo novo, né? E pela oportunidade que a própria profissão me dá de estar em contato com temas tão atuais, tão importantes para o mundo de maneira geral, né? É algo que realmente me apaixona cada vez mais e que eu tenho muito prazer em trazer e conversar sobre isso. Cada vez que eu me preparo para uma apresentação, é uma aula que eu aprendo e que eu penso que a gente precisa mesmo trabalhar para abrir mentes, né? Abrir o modo de visão, essa coisa do zootecnista ou do profissional da área enfiado na fazenda, isso não existe mais, né? Quanto mais a gente prestar atenção nisso e perceber isso, né, a gente vai se tornar um profissional de maior sucesso na área. Então, agradeço mais uma vez, acho o tema fantástico. Para cada linha de cada slide que eu trouxe aqui, a gente consegue puxar praticamente uma outra palestra de 45 minutos, 1 hora. Então, é um tema inesgotável, né, e que espero que todos possam aproveitar. Lembro mais uma vez, a palestra foi gravada, essa conversa toda será gravada, está gravada, né, e será disponibilizada pelo Conselho no seu canal do YouTube. Então, fiquem à vontade para continuar mandando questões, para mandar, trazendo temas e trazendo informações que possam sempre agregar, né, a nós, todos os zootecnistas, como profissionais da área, né? Então, mais uma vez agradeço, muito obrigada a todos, e ficamos por aqui por hoje. Até a próxima oportunidade, muito gente. obrigada, viu? Obrigada, Thalita. Obrigada, doutora Silvia, também.